Olá a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver hoje e sempre. Meu nome é João Luiz e eu sou um voluntário no CAE João de Camargo. E o tema da reflexão que nós faremos hoje é: a vida continua no mundo desencarnado. A Terra é a escola de evolução. Esse tema nós podemos encontrá-lo no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo número 2, nos itens de 1 a 8. O que acontece após a morte? Essa é uma pergunta muito recorrente, que com certeza, no mínimo uma vez, nós já fizemos durante toda a nossa vida. Tem pessoas que ficam intrigadas, curiosas para saber o que acontece. Tem outras até que nem fazem a pergunta com medo da própria morte. Mas bem na verdade, a grande maioria das pessoas, elas acreditam que existe uma continuidade após a morte. Todas as religiões, elas têm uma definição, elas têm uma opinião sobre o que acontece após a morte. Porém, essas opiniões são muito divergentes. Elas não têm um consenso. A gente não pode dizer que todas elas têm a mesma opinião. O nosso Mestre Jesus, no seu Evangelho, ele tem duas passagens que ele diz o seguinte: o meu reino não é deste mundo e há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, quando Jesus ele diz: o meu reino não é deste mundo, ele já está afirmando que existe alguma coisa após a morte. Que a morte não é o fim, não termina com a morte. Porque ele está afirmando que o reino dele é o reino espiritual. E quando ele diz: há muitas moradas na casa do meu Pai, nós podemos entender da seguinte maneira: a nossa evolução é como se fosse um enorme livro. E hoje nós estamos aqui encarnados escrevendo apenas uma página desse livro. Nós já escrevemos muitas outras antes e vamos escrever um número ainda muito maior daqui para frente. A doutrina espírita, ela nos ensina que a nossa verdadeira pátria não é aqui a Terra onde nós estamos encarnados. A verdadeira pátria é o mundo espiritual, é a vida espiritual. E é fácil de nós entendermos, porque nós viemos de lá para cá. E quando nós chegamos aqui, nós vivemos quanto? 80 anos, 90, 100 anos. Isso é pouco tempo comparado com a eternidade que é o nosso espírito. Então, nós passamos muito mais tempo no plano espiritual, na pátria espiritual, do que aqui. E, no entanto, a gente ainda tem uma certa dificuldade de entender essa vida espiritual. A gente coloca sempre como algo lá na frente, e na realidade, a gente tem uma outra dificuldade também, que é entender que a nossa vida espiritual ela também começa enquanto nós estamos encarnados. Muitas pessoas, elas procuram o centro espírita ou até outros lugares religiosos quando elas têm algum tipo de problema. Seja esse problema de ordem material, de ordem espiritual, um problema de saúde. E está correto procurar ajuda. E nós devemos sim procurar. Toda vez que nós tivermos um problema, nós temos que ir atrás da solução. Mas a gente deve entender que os problemas eles são lições. São situações que nós devemos passar para que a gente possa se superar, para que a gente possa aprender alguma coisa. E quando nós aprendemos, o que acontece? Nós evoluímos, nós melhoramos, nós nos tornamos um agente de mudança. Porque a mudança, ela não beneficia só a gente. Ela beneficia também as pessoas que estão ao nosso lado, os nossos familiares, os nossos amigos, no local onde nós trabalhamos, até na comunidade onde nós vivemos.
Então, quando nós temos a consciência da vida espiritual, isso nos abre um pouco mais o entendimento. Nós passamos a valorizar mais a nossa encarnação, a aproveitar mais a nossa encarnação. E nos dias de hoje, com toda essa modernidade que nós temos, com toda a tecnologia que nós, com a facilidade da tecnologia que nós temos à nossa disposição, isso pode ser bom, porque nós podemos ter acesso a conhecimento, a conforto, mas também essa mesma tecnologia nós podemos usá-la para os nossos vícios, para as nossas tendências. E aí fica a pergunta, né? O que nós estamos fazendo com tudo isso? Onde nós estamos colocando os nossos valores? Será que nós estamos evoluindo moralmente e espiritualmente usando tudo isso? Ou nós estamos estagnados? Um pouco anestesiados com toda essa tecnologia, com toda essa facilidade? O nosso Mestre Jesus, ele também disse: a cada um segundo as suas obras. Isso quer dizer o quê? Que nós somos os únicos responsáveis por tudo aquilo que a gente fizer. Nós somos responsáveis pelo nosso desenvolvimento, pelo nosso progresso, por tudo aquilo que nós aprendemos. Embora, muitas vezes, a gente sempre gosta de colocar a culpa nos outros, ou na situação quando algo não dá certo, ou quando nós tomamos algumas ações ou atitudes erradas. Mas somos nós os únicos responsáveis. Então, o que nós fizermos hoje, nós vamos colher amanhã. Essa é a lei. E o Divaldo Franco, esse grande palestrante e orador, ele certa vez ele fez um comentário que eu acho que é muito propício para esse tema. E ele diz o seguinte, ele fala que nós nascemos e renascemos com uma única finalidade, a finalidade de servir. Não importa se nós nascemos como um emissário celeste ou apenas como um gari que vai limpar a rua. Todos nós temos que servir. Aquele que não consegue servir, ele não aprendeu a viver. Então que nós possamos essa semana refletir sobre esse tema, refletir sobre como nós estamos cuidando da nossa evolução, do nosso aprendizado, e também do que o Divaldo disse. Será que eu já estou pronto para servir ao meu semelhante? Servir a minha sociedade? Servir a Deus? Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver hoje e sempre.